Pronto, pastor. Bom dia. Beleza? Vocês estão me escutando bem? Bacana. Gente, hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Em vez de a gente fazer a leitura do texto, a gente vai assistir. Beleza? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui minha tela. Aqui. Tá aparecendo direitinho aí, pastor Tiago? Pronto, então vamos lá, né? Agora tá aparecendo. Boa. O áudio tá bom? Não, o áudio não tá não, tá só o vídeo. Tá só o seu Então tá. áudio, sua voz. Eu quero descobrir como resolver este problema. Você precisa, quando compartilhar o áudio também. Você tem que marcar uma caixinha. Aí lá quando você compartilha a tela, no canto inferior esquerdo tem uma caixinha compartilhar áudio. Tá. Share computer sound. Pronto. Vamos ver agora. E agora? Agora sim. Tá um pouco baixo o áudio do vídeo. Então, puder aumentar um pouco. Mestre. Isso, legal. Tu és o Filho de Deus. Essa parte é só para testar. Esse é o teste. Tu és o Rei de Israel. É o capítulo 1. Pronto, começou. No terceiro dia, houve uma festa de casamento em Canaã, na Galiléia. A mãe de Jesus estava lá. Jesus também tinha sido convidado para essa festa, junto com seus discípulos. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, o que temos nós a fazer? Minha hora ainda não chegou. Façam o que ele está mandando. Os judeus tinham ritos de purificação, e para esse propósito havia 6 potes de pedra, cada um com capacidade para aproximadamente 100 litros. Encham com água esses potes. Eles encheram os potes até a boca. Agora tirem um pouco e levem para o dono da casa. E então levaram ao dono da casa a água que se transformara em vinho, e este aprovou. Foi assim, em Canaã da Galiléia, que Jesus começou seus sinais. Ele manifestou a sua glória e seus discípulos acreditaram nele. A Páscoa dos judeus estava próxima.
E Jesus foi para Jerusalém. Lá no templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas sentados em suas mesas. Tirem isso daqui! Parem de transformar a casa do meu pai num mercado. Que sinal nos mostra para provar-nos que tem o direito de agir assim? Destruam esse templo. E em 3 dias eu o levantarei. Tu o levantarás em 3 dias? A construção desse templo demorou 46 anos. Mas o templo de que Jesus falava era o seu corpo. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemo. Pronto, pessoal. É até aqui, né? O capítulo 2 se encerra nesse trecho aqui. Né? Vou parar de compartilhar. O pastor Val está falando alguma coisa aqui. Cadê? Capítulo 2 do Evangelho de João começa com a profecia das bodas do Cordeiro, que ocorrerá no início do 3º dia de Deus, pois para o Senhor 1000 anos é como um dia. Tá, beleza. Vamos lá. Pessoal, vou compartilhar agora a tela com vocês da aula, viu? Agora, me diga uma coisa, conseguiram assistir legal? Deu para ouvir bem o áudio? Beleza? Deixa eu ver aqui. Pronto, vou compartilhar com vocês agora a aula em si, né? Vamos lá. Nicodemos. Ele era um judeu importante. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus. Vamos lá. Pronto. Então, agora que a gente já assistiu, né, esse trecho, inclusive, pessoal, recomendo aí recomendo esse filme, ele está disponível no YouTube. É o Evangelho segundo São João, o filme. É o texto integral, né? Tem assim, uns erros pequenos que dá para passar. Por exemplo, o narrador fala Canaã da Galileia, né? O narrador desconhece o texto, então ele cometeu essa gafe aí. Não é Canaã da Galileia, é Caná da Galileia. Mas isso é detalhe, né? Isso é detalhe. E tem coisas que são de tradução. Por exemplo, ele traduz como dono da casa e outras traduzem como mestre-sala, tal. Mas é a mesma coisa. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu voltar aqui. O Evangelho de São João, né? Um breve estudo do capítulo 2. Gente, esse capítulo 2 é um capítulo escatológico, sabe? Ele fala dos eventos futuros.
né? Fala dos eventos finais. Ele fala especificamente da ressurreição dos mortos, né? O capítulo inteiro fala sobre isso. Você pode ver claramente que o capítulo é dividido em 2 tópicos, né? O primeiro eu coloquei aqui, Jesus, a alegria dos homens, né? Coloquei esse título, que é o título da uma música de bar, né? Jesus, a alegria dos homens. Que no caso são esse casamento, né? essa festa de casamento que acontece em Caná da Galileia. E a segunda parte do capítulo, eu coloquei aqui com o zelo do Senhor, é quando Jesus purifica o templo. Então, o capítulo é basicamente dividido em duas histórias, né? 2 relatos, mas os 2 falam da mesma coisa. Eles falam sobre ressurreição dos mortos, né? Os dois falam sobre a ressurreição dos mortos. Então, vamos adiantar aqui, né? Jesus, a alegria dos homens, é o princípio dos sinais de Jesus. Aí eu coloquei esse versículo de Jeremias, né? Ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, e a voz do noivo e da noiva, e a voz dos que cantam. Né? O casamento na Bíblia ele é sempre colocado como um evento de grande alegria. Né? E o símbolo máximo da Bíblia de alegria é a alegria do noivo e da noiva. Né? E eles estão lá nesse casamento, né? Celebrando. E eu confesso que eu gosto muito desse filme aí, dessa cena, né? Porque o pessoal está se divertindo. E algumas pessoas não conseguem ver isso nesse texto, né? Pensam no casamento como uma coisa, uma solenidade, né? Mas para eles era um evento, era uma festa, né? Eles estavam festejando. Então, gente, eu gosto, né? Tem uma risadagem, o pessoal comendo, se divertindo, e era assim mesmo, era uma festa. Tinha música, tinha dança, tinha comida, né? Era um casamento. 3 elementos são apresentados assim, que a gente vai discorrer aqui nessa primeiro relato, que são das bodas de Caná, né? O vinho, a talha de pedra e a água, né? O vinho é um símbolo da alegria, não só da alegria, ele é um símbolo do extraordinário, né? Eu coloquei um versículo que faz uma referência sobre isso, existem vários na Bíblia sobre isso, mas eu coloquei esse versículo que é o do Salmo 104, versículo 15, que diz: "E o vinho que alegra o coração do homem". Você vai ver outros versículos na Bíblia que falam sobre isso. O vinho que alegra o coração do homem. O vinho é um símbolo da alegria. Né? E é um elemento chave desse capítulo. Desse trechinho. O vinho. Né? Acaba o vinho no casamento. Esse texto geralmente é usado para falar sobre casamento, sobre quando falta a alegria no casamento. E essa é uma boa perspectiva do capítulo. Mas ele tem um ensino mais profundo do que isso, né? Geralmente o pessoal fala, né? Tipo, há um casamento, Jesus foi convidado para o casamento e faltou a alegria, né? Mas Jesus conseguiu, né, trazer a alegria de volta para aquele casamento. Então é uma perspectiva bastante interessante. Mas olha do que trata isso, né? Eu falei primeiro que Jesus era a alegria dos homens, né? E é assim que ele é apresentado em Isaías capítulo 9, né? Jesus, ele vem e ele vai trazer a alegria de novo. Mas qual é essa alegria que é simbolizada pela presença de Jesus? É a alegria da restauração das coisas. É a alegria da transformação que será feita por meio de Jesus. Né? O propósito de Deus, quando criou o homem, foi elevar o homem a um nível acima do que ele foi criado. Ele foi criado em imagem e semelhança de Deus, mas Deus pretendia elevar o homem, fazer o homem dar um passo além, fazer o homem transcender, o homem sair do comum, do ordinário, para o extraordinário. Esse sempre foi o propósito de Deus. Está escrito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao pensamento humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Né? Então era o propósito de Deus, desde o princípio, fazer o homem dar um passo além, sair do ordinário para o extraordinário. E é disso que fala não só esse trecho, mas o capítulo inteiro. Então o que acontece é que falta o vinho. E Maria chega para Jesus e diz: acabou o vinho. Né? E Jesus responde: mulher, o que tenho eu contigo? Minha hora não chegou.
Tem muitas interpretações para esse trechinho aí. Muitas interpretações mesmo. Mas uma que eu achei muito interessante é porque quando Maria chegou para Jesus e disse, acabou o vinho, ela estava dizendo assim, ó, hora de ir embora. Porque acabou o vinho, acabou o motivo de estarem ali. Tipo, não tem mais vinho, não vai ter mais festa, vamos embora, acabou. Não temos o que fazer aqui. Então era um jeito de dar um toque, tipo, ó, acabou o vinho, vamos embora, né? Aí, minha hora não chegou, tipo, não tá na hora ainda, né? E tem eu contigo, mulher, minha hora não chegou, não vou embora agora. Tá bom, Maria entendeu, né? Então chegou para os empregados, ela devia ter algum conhecimento na festa, alguma participação, e disse, ó, faça o que ele mandar. Se ele está dizendo que que não chegou a hora de ir embora, então ele tem alguma solução para isso. Essa é uma interpretação que eu achei muito curiosa. Nunca tinha ouvido ela antes. E eu achei realmente interessante, por isso que eu trouxe ela para vocês aqui. Né? Eu contigo, está na hora de ir embora, né? Estou aqui com meus discípulos, né? A festa está boa, está divertida. E então Maria tá bom. Então chega para os empregados, ó, ele que resolve ali. O que ele mandar vocês fazer, vocês fazem. Pessoal, beleza. E eles foram até Jesus. Uma coisa importante que também é um ensino que é trazido a partir desse texto, recorrentemente, é um ensino sobre obediência. Né? Esses serventes aí, eles não questionaram nada. Eles obedeceram a Jesus. O que Jesus mandou fazer, eles fizeram. Né? E tem um forrozinho, né, inclusive, que é engraçado, que fala, obedeça o mandamento da irmã Maria. Maria só deixou um mandamento. Faça o que Jesus mandar. Né? E Jesus disse para aqueles homens, ó, tinham 6 talhas de pedra, e ele disse que era usada para purificação. E Jesus chegou e disse, ó, encham essas talhas com água, depois vocês vão levar para o mestre de sala, ele vai provar e vai dizer o que ele achou. Então, pessoal, características dessas talhas, elas eram 6, número de 6. 6, gente, na Bíblia ele é um número muito significativo, ele é o número do homem, é o número do ser humano. Né? Então, eram 6 talhas de pedra. Essas talhas representam, de fato, o ser humano. Né? Elas eram feitas de pedra. Né? Aí eu botei uma imagem ilustrativa, mas elas eram bem mais rústicas que isso, gente. Né? Quanto menos pedra, mais água ela caberia. Quanto menos pedra, mais ela pode caber. Né? Isso é interessante. Quanto menos dureza em nós, né? Mais a gente está pronto para receber. Né? Quanto mais nós nos esvaziamos da nossa dureza, mais estamos prontos para receber. E elas estavam vazias. Vê só, essas talhas elas eram usadas para purificação. Elas deveriam estar cheias de água no começo da festa. Mas aí as pessoas foram usando essa água para purificar os talheres, os copos e tal. Elas deviam ter perto ou talvez um pouco mais de 700 litros de capacidade. Né? Mas as festas duravam 7 dias, festas de casamento. Então, não sei em que pé eles estavam, né? Em que dia, né? Das bodas, mas não tinham mais água, elas estavam vazias. Né? Elas eram usadas para purificação. Então, gente, o conteúdo, né, dessa talha era água, né? Normalmente. E a água ela é um símbolo da purificação e do ordinário. E ela também é um símbolo da palavra de Deus. Olha o que Paulo diz aqui em Efésios. Para que a santificasse. Isso é falando sobre o esposo. E a esposa, Cristo e a igreja. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Né? A palavra é um símbolo da purificação. Né? A água é um símbolo da palavra e a palavra é aquilo que purifica o homem. Então, pessoal, esses são os 3 elementos chaves desse capítulo. Quando o homem ele é cheio na água, ele é cheio da palavra, né? Ele está pronto para receber um milagre. Isso é um ponto de vista a respeito disso. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: a água é um símbolo também do comum e do ordinário.
né? Água é comum. Água é importante, claro, mas ela é comum. Mas o que que Jesus fez aí, nesse evento de casamento? Ele fez uma transmutação, né? Que é uma mudança de natureza, uma mudança profunda, né? A nível atômico, vamos dizer assim, né? De natureza. E isso é uma referência à ressurreição. Olha o que Paulo diz, né, aqui em 1 Coríntios capítulo 15, 54. Quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Vamos ler esse trecho todo, que eu acho importante, né? Eu acho importante ler o trecho inteiro. Então vamos lá. Já que eu estou falando que o capítulo inteiro é sobre ressurreição, vamos ler esse trecho da Epístola de 1 aos Coríntios, né? Ele fala sobre ressurreição, tal, mas deixa eu ler aqui a partir do versículo 40. Vou ler a partir do 40. Não, 40 não, perdão, 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Então, nessa comparação aí das bodas de Caná, primeiro é o ordinário, primeiro ele enche de água. Está vazio, primeira coisa é encher de água. Primeiro vem o ordinário. E depois vem o extraordinário, que é o vinho, né? Da mesma forma, no período atual que vivemos, nós vivemos o ordinário, mas nós vivemos a expectativa do extraordinário, que virá com a presença de Jesus, quando a terra se encherá de alegria, né? Quando não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais pranto. Por causa da presença de Jesus, é aquilo que ele fará conosco. E a Bíblia diz que toda a natureza anseia, né, com dores de parto, até que os filhos de Deus se manifestem. Os filhos de Deus fala da segunda natureza, da natureza espiritual. Nós somos naturalmente filhos do homem. Mas com a ressurreição, nós passaremos a ser de fato, não apenas de direito, filhos de Deus, né? Assim como Jesus era o filho do homem, e quando ele ressuscita, se cumpre o Salmo número 2, em que está escrito: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Né? Quando Jesus ressuscita, se cumpre essa profecia do Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus foi gerado como filho de Deus, não só de direito, mas novamente como ele era antes da fundação do mundo, com o evento da ressurreição dos mortos. E assim vai acontecer conosco. Então, até a natureza, que passou a estar sujeita à corrupção, não pela sua própria vontade, mas pela vontade daquele que a sujeitou, ela anseia para que os filhos de Deus se manifestem, ou seja, a igreja ressurreta se manifeste, para que se inicie a era do Messias, né, o governo milenar do Senhor Jesus sobre a terra, né, a era da alegria. Então, o primeiro homem foi formado da terra, é terreno, o segundo é do céu. Versículo 48, como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Nós, no momento atual, somos a semelhança de Adão, né? Terrenos. Mas quando vier o Senhor, quando vier o que é perfeito, né? Nós vamos manifestar essa perfeição. E seremos a semelhança do homem celestial. Jesus disse: ninguém subiu ao céu, senão o filho do homem que do céu desceu. Né? Então ele é celestial, ele desceu do céu, né? E nós teremos a sua semelhança. 49, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Aí, a transformação de natureza. Todos seremos transformados, né? No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão
incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Olha que coisa interessante. A força do pecado é a lei. Lembra das talhas de pedra? Essas talhas de pedra elas estavam debaixo da regra da lei, porque elas eram usadas para purificação, para um ritual da lei. Né? Mas essas talhas de pedra que estavam debaixo de um propósito ligado à lei, passam a servir para um propósito festivo. Entendeu? Guardar vinho. Né? Passa a servir para um propósito não mais ritualístico, mas um propósito de festa, de entretenimento. Isso é muito interessante, gente. Muito interessante. Entretenimento, de festa. Né? Algumas pessoas elas têm um apreço muito grande à solenidade. Né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus ama a festa, ama a alegria. Os 3 primeiros estatutos de Deus ao seu povo foram 3 festas. Né? E o governo do Senhor será um governo de alegria, um governo de festa. Né? E não confundindo festa com bandalheira, né? Com libertinagem, mas com alegria, né? Com liberdade, com espontaneidade. Então, há momentos para a solenidade, mas o momento final, vamos dizer assim, para a gente vai ser uma festa, não vai ser uma solenidade. Né? Então, vamos voltar aqui para os slides. Esse primeiro trecho, vai ser muito rápido esse capítulo hoje, viu, gente? Esse primeiro trecho fala sobre mudança de natureza, fala sobre ressurreição e sobre sair do que é comum para o que é incomum, sair do que é ordinário para o que é extraordinário. Aquilo que Deus, que Jesus vai fazer com os homens. E esse é o primeiro sinal dele. É um marco dele. Tem gente que quando Jesus fala assim, ainda não é chegada a minha hora, pensa que Jesus está falando da hora não chegou a hora dele começar o seu ministério. Não é. Por isso que eu acho que aquela interpretação é muito mais interessante, faz muito mais sentido. Porque ele fez um sinal. Se não fosse chegada a hora dele, ele não faria. Se for com relação a sinais. Mas era assim chegado. E a Bíblia fala que os seus discípulos viram e creram nele. Né? Os seus discípulos viram aquele sinal e creram nele. Olha que coisa interessante, porque existem algumas rimas nesse capítulo. Existe alguns... tem um outro termo para isso que o pessoal usa no cinema, mas vou usar rima. Umas rimas. Né? E essa é a primeira, com relação a sinais. Aqui diz, esse foi o primeiro sinal de Jesus. Os seus discípulos viram esse sinal e creram. Beleza? Tudo certo até agora, pessoal? Deixa eu olhar aqui para a tela. Estou vendo aqui, pastor Tiago. Tudo certo, pastor Tiago? Tá claro até agora? Beleza, alguém fez um comentário. Eita, sumiu aqui o meu chat. Então não vai dar para ver agora, não. Messia, tudo ok, Meia? Tá claro até agora? Beleza. Eu tô vendo praticamente você. Oi. Isso que você chamou de rima é o que o pessoal chama de easter eggs? Não, é diferente. Rima pode ser uma rima visual, por exemplo. Tem um evento no começo do filme e no final tem um evento semelhante àquele, visualmente. Ou pode ser uma rima de narrativa. Acontece uma coisa em determinada parte do filme, depois acontece uma coisa parecida. Entendeu? Que rima, né? Eu queria ter um exemplo na minha mente agora, mas de um filme famoso, mas eu não tenho. Se eu me lembrar, eu falo aqui. Easter egg é mais uma coisinha de outro lugar que é colocada lá para você lembrar. Né? Diferente. E vamos para a segunda parte aqui, né? Que é a... Eu não vou deixar a tela cheia, não. Eu vou deixar assim, pessoal. Acho que é mais fácil para mim, para eu trabalhar. Segunda parte é o zelo do Senhor. Olha só. Aí eu botei aqui, né, a fala dos fariseus, né? Dos fariseus não, dos sacerdotes. Que sinal nos mostra para fazeres isso? Né? Vamos lá. O que acontece aqui?
Está chegando a época da Páscoa, Jesus desce para Jerusalém com seus discípulos. Quando ele chega lá, tem um monte de cambista, um monte de vendedor no templo. Gente, não era na porta do templo. Era no templo mesmo. Em outro momento, você vê que o pessoal transitava pelo templo, com as cargas, com as mercadorias. E por que eles faziam isso? Porque havia por parte dos sacerdotes uma certa cumplicidade. Talvez eles ganhassem algo com isso, né? Talvez houvesse uma taxa, né, para o pessoal ficar ali, né? E eles lucravam com isso, muito provavelmente. Agora, vê só que coisa. Deixa eu adiantar. Vamos lá, gente. Vamos entender direito o que aconteceu. Muita gente, eu já vi muita gente falando assim que a purificação do templo é um evento, como é que é? Discordante ou... Não é discordante não, qual é a palavra? Contraditório. Porque em um trecho da Bíblia fala que aconteceu uma coisa, em outro trecho fala que aconteceu outra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, não há contradição alguma. A questão é que os evangelhos sinóticos, né, eu ia falar Pedro, Tiago, João, Mateus, Marcos e Lucas, eles trazem um evento de purificação e João traz outro diferente. Vamos entender isso aí. Deixa eu ler aqui rapidinho com vocês qual é a ideia aqui dos outros evangelhos sobre a purificação, né? Mateus capítulo 21, né? Fala, deixa eu puxar, está mais para cima aqui. Jesus entrou em Jerusalém, tinha entrado em Jerusalém. Lembra aquele evento que Jesus entra e o pessoal joga palmas e tecidos e clama hosana nas alturas? Pronto, é esse evento aí. Então, né? Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. E vieram ali no templo cegos e coxos e ele os curou. Beleza, então essa aqui é a narrativa de Mateus. Vamos ler aqui a narrativa de Marcos. Versículo 15. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Então o pessoal era bem ousado, eles ficavam transitando pelo templo com suas mercadorias. Também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, vós, porém, a tendo transformado em covil de salteadores. Né? E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Beleza. Vamos agora para Lucas. Olha o que está escrito em Lucas. Vai para baixo. Mais um pouquinho. Paciência, pessoal. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Pronto. Versículo 45. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Vocês estão vendo que é a mesma narrativa. Essa aqui é a mesma narrativa. E ela é diferente da narrativa de João. A narrativa de João é logo no começo do ministério de Jesus. Deixa eu ajudar Deixa eu ajudar a esclarecer esse ponto, né? Houveram duas purificações no templo. A primeira, que é essa descrita em João, e a derradeira, que é descrita nos evangelhos sinóticos. Por quê? A pergunta é, por quê? Né? A resposta lógica é porque os mercadores e cambistas voltaram depois. Depois que a poeira baixou, eles voltaram. Essa é a resposta, assim, curta, né? Qual a resposta longa? Vê só. Jesus,
Jesus é o sumo sacerdote da nova ordem, né? Da ordem de Melquisedeque. E como sacerdote, ele exerce a função sacerdotal. Lá em Levítico, tem um capítulo 14, a gente não vai ler para ganhar tempo, a aula começou bem tarde hoje, né? Já são 11 horas. Mas, vê só, vocês podem ler depois o capítulo 14, Levítico. Lá dizia assim, ó, se alguém encontrar lepra numa casa, como assim lepra numa casa, pastor? Essa lepra aí é uma tradução meio... A palavra mais correta é corrupção. Se alguém encontrar corrupção, hoje o que eles chamam de corrupção, ele está falando de mofo, de bolor. Esses fungos que dão em parede, que destroem um reboco. É disso que eles estão falando. Mas vê só, ele diz, ó, se alguém encontrar corrupção na sua casa, o que é que ele deve fazer? Ele chama o sacerdote. O sacerdote, né, ele é responsável pelo ritual de purificação da casa. Como é que funcionava esse ritual de purificação? Ele tinha duas inspeções. O sacerdote ia lá, olhava, né? O que é que ele fazia? Fecha a casa por 7 dias e depois volta. Se depois desse período de tempo, de uma semana, ele volta e a corrupção aumentou, o que é que deveria ser feito? Removidas as pedras, né? As pedras deveriam ser removidas e arrancado o reboco e jogado fora da cidade. No monturo fora da cidade. Se volta a acontecer novamente, né? Se volta a acontecer novamente, o que é feito? A casa é demolida. Olha só que coisa interessante, gente. Jesus vai e ele observa a corrupção e o que ele faz? Ele remove as pedras. Ele bota para correr os cambistas, né? Ele remove aquela sujeira ali. Mas na segunda vez que Jesus faz isso, que é quando ele vai para Jerusalém, olha o que é que ele diz sobre o templo. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Entendeu? Jesus faz 2 inspeções. E nas 2 vezes que ele faz, ele vê a corrupção. E na segunda, a corrupção aumentou. Né? Então, isso que acontece no templo é um símbolo. Nada está na lei à toa, gente. Nada está na lei à toa. Então, havia lá na lei, né, esse ritual de purificação da casa. E o que Jesus fez foi cumprir a lei. Foi cumprir essa sombra que existia lá no passado na lei. Ele fez na realidade. Né? Inspecionou o templo e ele mostrou que o templo estava corrompido. Né? Mas olha só que coisa interessante também, né? Além disso. Quando os sacerdotes chegaram lá e Jesus estava botando para correr os cambistas, os mercadores. E eu imagino essa cena, deve ter sido uma coisa muito doida. Imagina, eles estavam acostumados, de repente chega um cara lá, com um monte de corda na mão enrolada, descendo o sarrafo em todo mundo, botando todo mundo para correr, saltando os bichos correndo, pomba voando, aquele labafero. Deve ter sido uma coisa realmente impressionante, gente. Cá para nós. E os fariseus vão lá, né? Porque Jesus estava atrapalhando os negócios, não? Os religiosos, não os fariseus. Os sacerdotes foram lá ver que bagunça era aquela. E eles dizem, com que sinal tu nos mostra, né, para dizer que você tem autoridade para fazer isso? Cara, isso é muito legal isso aí. Lembra que eu falei que tinha umas rimas, né? Jesus mostrou um sinal e os seus discípulos creram nele. Mas quando os sacerdotes pedem um sinal, Jesus diz, destruam esse templo e em 3 dias eu levantarei. E eles ficam achando que Jesus estava falando do templo e começa aquele... Demorou 46 anos para esse templo ficar pronto. Lá. Eles eram muito cegos espiritualmente, né? Não conseguiam entender o que Jesus estava falando. E João explica, ele estava falando acerca do templo do seu corpo. Ele estava falando acerca do templo do seu corpo. E, vê só, em outro lugar,
os religiosos também pedem um sinal a Jesus. Jesus disse, se não me engano, é Mateus 12, uma geração má, incrédula, pede um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Qual é o sinal do profeta Jonas, gente? Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre, no seio da terra, vamos dizer, no ventre do peixe, no seio da terra. Jesus fala sobre isso. E o Filho do Homem também vai passar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Né? Então, qual é o sinal para uma geração má, incrédula? Qual é o sinal que Jesus dá para dizer que ele tem autoridade para purificar o templo? Qual é o sinal? Né? O sinal que é dado para aquele que crê é a transformação da natureza. Mas para aquele que não crê, né, só um sinal. A ressurreição dos mortos. A ressurreição de Jesus. Então ele diz, destrua esse templo. Ele está falando de si. Vocês vão matar esse corpo. Mas eu vou ressuscitar, vou reconstruir esse corpo em 3 dias. O corpo que vocês destruíram, em 3 dias eu reconstruo. Isso é sobre a ressurreição dos mortos mais uma vez. Então esse capítulo, gente, é um capítulo sobre ressurreição. Porque Jesus, ele é o primeiro de uma nova raça. A Bíblia apresenta Jesus como o primeiro, né, de toda uma raça de ressurretos. Pessoas que compartilham tanto uma natureza terrena quanto a natureza celestial. Uma natureza, né, que transcendeu o ordinário. Então, gente, é sobre isso esse capítulo. É sobre a ressurreição. E tem essas rimas, né? O primeiro sinal de Jesus, depois pede um sinal para ele, mas ele se recusa a fazer qualquer sinal miraculoso. Ele diz, vai ter um sinal, que é o testemunho da sua ressurreição, que ele vence a morte e que ele, né, tem o direito de exercer autoridade sobre o templo, porque ele irá reconstruí-lo. E isso é sensacional. Gente, a gente podia gastar mais tempo falando da ressurreição dos mortos. Né? É uma das doutrinas fundamentais da Escritura. Né? São 5, né, das doutrinas da igreja. As doutrinas fundamentais são 5. Né? Vamos só recapitular. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino sobre batismos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Deixa eu ver uma coisa aqui. Alguém compartilhou alguma coisa no chat. Ah, tá. Só é a pergunta do pastor Tiago. Né, é uma das doutrinas básicas. Paulo diz, ó, se a gente não crê em ressurreição, a gente está perdendo tempo. A nossa fé é vã. Né? E Jesus trata disso desde o começo do seu ministério. Porque é isso que ele veio fazer. Ele veio restaurar a humanidade. E não só restaurar uma condição anterior. Fazê-la dar um passo além. Né? E fazer com que um homem se torne a sua imagem e semelhança. Olha, tem uma frase aí de um teólogo famoso aí, que eu acho interessante. Muita gente se choca por não entender o que ele está falando, mas ele diz assim, ó, Deus se fez homem para que os homens se fizessem Deus. Né? E tem muita gente que se choca com isso, mas está falando de natureza. Falando do homem se tornar Deus, mas da natureza. Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou da sua natureza e assumiu forma de homem. Como homem foi servo, como servo foi obediente até a morte de cruz. Né? E agora está sentado acima das mais altas alturas, tal, sobre todas as coisas. Jesus se esvaziou da sua divindade e assumiu forma humana, para que nós, né, negássemos a nossa natureza caída e ascendêssemos para a natureza divina. Né? A natureza divina é nossa herança. Aquilo que Jesus legou para nós. E ela vai se concretizar de fato quando Jesus voltar e nós ressurgirmos ou formos transformados. Ressuscitar, no caso, se aqueles que morreram, que dormiram em Cristo. Mas todos serão transformados. Né? E essa é a nossa esperança. E é a razão, né, da nossa fé. Paulo diz, ó, em outras palavras, eu estou me matando agora para poder alcançar uma superior ressurreição. Né? Porque muitos ressuscitarão, mas a ressurreição superior só aqueles que estiverem ligados a Jesus, que crerem em Jesus. Né? E nós, como discípulos do Senhor, devemos crer nele. O sinal do Senhor deve ser para que nós possamos crer, né,
que ele é o Filho de Deus. Amém? A aula está acabando. A aula está acabando. Opa. Peraí. Pronto, agora sim. A nossa equipe aí, né? Pastor Hugo, Pastor Tiago. Né? E obrigado. Você tem alguma pergunta? Quem tiver pergunta, a hora é essa. Né? Quem puder mostrar o seu rostinho bonito aí para a gente ver, eu agradeço. Né?